o segundo item da questão 1 te dá um mapa cartesiano, plano cartesiano, e fala para você assinalar todas as alternativas que tiverem a expressão que corresponde exatamente a essa área. Então, o que é essa área? É esse triângulo formado pelas retas aqui, y igual a menos x, e aqui é y igual a x, só que essas duas retas não pertencem ao triângulo, então, na verdade, não pode incluir elas no triângulo, é só a região delimitada por essas retas e pela reta y igual a menos 10. De novo, ele dá um monte de alternativas e pede para você julgar o que é certo e o que é errado. Eu não vou fazer todas de novo, mas a lógica é sempre a mesma. Então, vamos lá. De novo, a primeira alternativa que ele dá é esse not e um comando aqui. O que vai ser importante a gente perceber é trabalhar com o not, com o or e com o and. Então, a minha estratégia para resolver esse exercício foi basicamente desenhando os conjuntinhos bem esboçados, assim, para a gente ver o que está acontecendo e entender se é igual, se está delimitando a mesma região ou não. Vamos começar por esse aqui, fazendo primeiro o que está dentro do parênteses e depois a gente pega a figura inversa e vê se a figura inversa bate com o que tem ali. Então, y menor ou igual a menos 10. Então, ele pode ser menos 10, aqui é o pontinho menos 10, e o abaixo. Então, é toda essa região, inclusive a reta y igual a menos 10. Ou x é menor ou igual a y. Geralmente, para eu resolver esse exercício, eu nunca sei se a região menor está de um lado ou de outro da reta. O que eu faço? Primeiro, eu desenho quando que x é igual a y. Então, é naquela bissetriz, que é justamente essa reta aqui. E depois eu checo, tipo, um número. Então, esse número aqui vai ser um valor negativo do x, vamos supor, aqui é o menos 3. Menos 3, aqui o y vai ser 0. Então, desse lado, ficam os números em que x é menor ou igual que y. Como ele colocou o igual também, essa reta é inclusa. Eu vou desenhar a linha cheia quando a reta for inclusa e a linha trapezada quando eu não incluir a reta. De novo agora, só que com a outra bissetriz, usando a mesma estratégia. Então, aqui o x vai ser, tipo, positivo e o y vai... 0 é um exemplo ruim, mas vamos supor aqui, 4 e 1. 4 é maior que menos 1. Então, a região que x é maior ou igual a menos y é essa. Sempre que você tiver esses problemas, checa um número, porque se um for válido, você está na região certa. Tá, ok. Pegamos a região em que ele está contradizendo. Agora, repara, vale para quando o ponto ou está aqui, ou está aqui, ou está aqui. Então, se eu fosse desenhar a região entre parênteses, eu teria que unir todas as regiõezinhas em vermelho. Porque essa condição vai valer se ele estiver em qualquer dessas 3 regiões, e não nas 3 ao mesmo tempo. Porque é ou. Só que ele está negando. Então, eu vou pegar o que faltou para completar esse desenho. Desenhando aqui o resultado, né? Nenhuma das retas está inclusa. Então, todas as retas tracejadas aqui. Nenhuma dessas retas ele incluiu. E aqui está o menos 10. E todas as regiões de fora estão inclusas. Então, eu vou pegar só a região de dentro. Por isso que essa afirmativa aqui é verdadeira. Vocês podem assinalar. Então, como eu estava dizendo, aqui nessa anterior, a gente pegou o contrário do que ele está afirmando entre parênteses por causa desse not. Então, como ele estava dizendo que para esse código rodar ou para essa expressão valer, os pontos têm que estar ou nessa região, ou nessa região e ou nessa região, para você pegar o parênteses inteiro, você faz a união desses 3. Porque o ponto em questão não precisa estar nos 3 conjuntos ao mesmo tempo. Ele pode estar em qualquer um deles para esse parênteses valer. Perfeito. Uniu tudo, faz o contrário. Qual que é o contrário? As retas não pertencentes e só o interior pertencente.
Vamos passar para o próximo, então. No próximo, a gente vai usar a mesma estratégia, só que ele adicionou o comando AND aqui. Então, a gente vai ver como que a gente vai lidar com isso, que é um pouco diferente do OR. Então, de novo, vamos fazer direto já um NOT y maior que 10, estritamente maior. Então, o contrário disso é quando o y é igual a menos 10. Então, linha cheia. E aqui ele está falando que o NOT maior que menos 10. Então, o NOT maior que menos 10 é o menor que menos 10, incluindo a linha. Perfeito. Aí depois ele fala AND x maior que y. Então, linha tracejada. Meu Deus, que horror. Linha tracejada. X vai ser maior que y. Aqui x é tipo 4. Vai ser maior que y nessa região. AND x menor que menos y. De novo, linha tracejada. E x menor que menos y vai ser aqui. Certo? Certo. Vamos pegar primeiro esses dois primeiros ANDs aqui. Esse e esse. Então, o que acontece? X é maior que y e x é menor que menos y na intersecção dessas duas retas. Se a gente for colocar aqui o resultado, esses dois ANDs vão ser a intersecção desses dois conjuntos. Então, vai pegar exatamente, ó, essa região não pertence aqui, essa região mais de cima não pertence aqui, então vai pegar justamente essa região aqui, ó. Só que infinita. Porque é a intersecção. Nessa região, essas duas condições são válidas. Só que NOT y maior que menos 10. Então, é a intersecção disso com menos 10 aqui, com linha cheia. Então, aqui vamos supor que é o menos 10, com linha cheia. Então, vocês percebem que a intersecção com isso vai estar, tipo, só, na verdade, a parte de baixo. Toda essa parte aqui não intersecciona. Por isso, claramente, do triângulo que a gente quer. Então, qual a diferença dessa outra alternativa aqui? Primeiro, essa região que ele errou, né? O lado que pega, no caso. E depois que ele usou o AND. Então, ao invés de você usar a união dos conjuntos, você vai usar a intersecção deles. Então, beleza, não assinalamos. Gente, dei uma arrumada aqui nas alternativas para ficar melhor da gente ver. Mas, continuando, mesmo exercício, vamos ver essa questão aqui que relaciona um monte de AND e OR, enfim. De novo, a estratégia vai ser a mesma. Vamos por blocos, interseccionando e unindo conjuntos. O primeiro bloco que a gente vai analisar é esse aqui, y menor que 0 e y maior que menos 10. Vou juntar os dois porque é ok de ver a intersecção, né? Nenhum dos dois considera a reta, então não considera o eixo x e não considera a reta em que y é menos 10, então eu vou deixar esse tracejado aqui. E a intersecção, né, do menor que 0 e maior que menos 10 é justamente essa região aqui do meio. Próximo conjunto. X maior ou igual a 0. Quando que x é maior ou igual a 0? Do eixo y para cá, considerando o eixo y. Então, é o eixo y e x menor que menos y. Qual que é a reta menos y? A reta que passa aqui assim, x igual a menos y. Só que eu só estou considerando esse lado do plano, porque eu estou considerando quando x é positivo ali. Então, eu vou desenhar a reta só aqui. E x menor que menos y vai dar justamente nessa região aqui. Até o infinito. Ou x menor que 0. Então, para cá, só que tracejando aqui o eixo y. E x maior que y. X é igual a y nessa reta aqui. Ela segue para esse primeiro quadrante, mas eu não estou interessada. Estou interessada só nessa região aqui, que é quando x é negativo.
Então, eu vou desenhar ela aqui, tracejada também, porque não tem o igual. E vai pegar só essa região. Quando ele é maior que y, é aqui. Perfeito. Quando eu tenho OR, eu vou unir. Então, eu vou unir o triângulo da direita com o triângulo da esquerda. Aqui, o eixo y não é considerado, mas aqui ele é. Então, fechou, vai dar só esse triângulo, só que esse triângulo aqui, quando você une, é o infinito para baixo. E aí que é a importância desse end aqui, porque esse end vai ter a intersecção. Então, vamos fazer a intersecção desse com esse, vai dar isso aqui. Intersecção não, desculpa, a união desse com esse, por esse OR aqui, vai dar tudo isso aqui lá para baixo. Perfeito. Quando eu interseccionar com esse daqui, o meu desenho vai ter essa reta aqui e essa reta aqui. Então, essa região que eu estava considerando antes vai embora, porque se o meu ponto de interesse pertencer estiver aqui, ele atende, o código vai ler, é menor que 0, y menor que 0, sim, y maior que menos 10, sim. Aí ele vai ler, e pertence a esse triângulo de cá? Não. Então ele vai desconsiderar. É isso que quer dizer o end. Ele vai lendo e vai checando, tem que atender a todos os requisitos. E essa parte aqui também desconsidera. Então, o que eu vou ter? Só a região do triângulo que bate exatamente com o que o enunciado pediu. Uma das outras alternativas lá, ele vai trocando esse end. Então, tem uma das alternativas que ao invés do end aqui, ele põe o OR. Vamos ver o que acontece com o OR. Aqui fica igual, fica esse triângulo aberto na base e embaixo. Perfeito. Só que se for ou aquela faixa lá que a gente tinha, então não é mais só esse pedaço aqui. Ele vai ter ou isso, ou isso aqui tudo. Vou até o menos 10 vai dar aqui, ó. Ou isso aqui tudo. Todo esse meio. Por quê? O que o computador vai ler? Ele vai checar. Vamos supor que o ponto tá aqui. Eu quero saber se o meu ponto que vai aqui está de acordo com esse código. Ele vai ler, y menor que 0? Sim. E y é maior que menos 10? Sim. Desculpa, não é maior que menos 10. Tá, tudo bem, mas ou, ele ainda pertence. Quando ele lê isso aqui, ele fala assim, não, ou isso aqui acontece, ou isso aqui acontece. Tá atendendo aquela condição lá. Tudo bem que não tá atendendo essa condição aqui. Aquela tá satisfeita, vai rodar o código. Só que a gente só quer que rode o código nessa situação aqui. Então, quando você põe o OR, fica errado. Da mesma maneira, quando ele troca aqui esse OR, que é uma das possibilidades que ele dá lá, e vai ligando tudo com AND, o que ele faz? Ele faz a intersecção de tudo. Só que pensem comigo, como que essas coisas vão se interseccionar? Aqui a gente tinha só pensando nesses dois aqui, que ele juntou com o AND. Então, ele intersecciona tudo. Todos os bloquinhos ele vai interseccionar. Se eu colocar, obviamente, um ponto em qualquer lado desse de x maior que 0 aqui, já não vai interseccionar aqui. Mas mesmo quando eu considerar x igual a 0 e botar meu ponto de interesse aqui, esse aqui, ó, x menor que 0. Não tem como x ser maior ou igual a 0 e menor que 0, porque aqui nem considera. Aqui só considera estritamente menor que 0. Então, já para esses dois a gente já elimina. A única coisa que vale é quando o enunciado original que a gente tinha trabalhado, que é com o AND aqui e o OR lá. Então, aqui isso aqui tá errado, mas se você considerar só a alternativa escrita em preto, isso aqui tá certo. Vamos trabalhar esse último aqui para fechar, que é a intersecção. Acho que é o jeito mais enxuto de você escrever, usando essa estratégia dentre as alternativas aí. Por quê? Porque ele vai pegar justamente todos os pontos. Eu vou desenhar até uma vez só, que eu acho que fica mais fácil, a gente vai interseccionando em cima. Então, vamos lá. Vai pegar todos os pontos em que y é maior que menos 10. Estritamente maior. Então, não considera a área em que y é igual a menos 10. Então, eu vou pegar toda essa área aqui. Perfeito. Depois, eu vou pegar a área em que x é maior que y.
Então, qual que é a minha reta? Quando x é igual a y, bem aqui. E minha área, quando x é maior que y, é bem essa área daqui. Por fim, eu vou pegar x menor que menos y. X menor que menos y, eu vou pegar toda essa área aqui. O único espaço em que essas três cores se interseccionam é justamente aqui. Então, vai dar lá, aqui falta o azul. Em toda essa área falta o azul. Nessa área aqui de baixo falta o preto. E nessa área aqui falta o vermelho. Então, só vai sobrar, de fato, o triangulinho que a gente quer no enunciado. Essa alternativa aqui também tá correta.